Nihon no Brasil Jin Koroni. Koyasumi nasai tomodachi. Watashi wa Berumari no moto preadeari. Mata frontare no Betinho desse. Boa noite, a colônia brasileira aí no Japão. E bom dia ao pessoal aqui de Brasil. Eu sou ex-atleta de futebol, né? Joguei no Japão durante 5 anos e meio. 4 anos no Belmari Hiratsuka, 1 ano e meio no Kawasaki Frontale. Hoje sou treinador de futebol e nós vamos falar um pouco aí, né? A gente já vem fazendo algumas lives, eram as terças-feiras, né? Agora nós mudamos para segunda. E as nossas lives agora a gente vai estar trazendo convidados, né? E espero que vocês possam estar participando, estar curtindo, né? Interagindo aí com a gente. Eu vou estar trazendo hoje o Edivaldo, brasileiro, jogou futebol de salão, muitos anos aqui no Brasil, está indo já jogador de futebol, esteve aqui no Brasil algum tempo já, e hoje retornou ao Japão, né? Então seja bem-vindo aí, Edivaldo Kazami, né? A gente bater um papo aí de futebol e interagir, né, com o pessoal nesse momento aí de pandemia, né, de reclusão. Temos que tomar os cuidados, né? Quando tiver que sair, saia de máscaras. A higienização é importante, o distanciamento, enfim, coisas para que a gente não corra o risco aí de estar pegando esse vírus, né? Então, muito obrigado aí pela presença de vocês. Por favor, Edivaldo, pode se apresentar aí, por favor. Tá bom. Edivaldo Oshiro, prazer. 31 anos de Japão. Gilberto Carlos Nascimento. A nossa comunidade acompanhou sua trajetória aí. Foi referência para nós aqui também. E é uma satisfação enorme estar participando com vocês aí nessa live aí, tá bom? Beleza, vamos bater um papo legal. E o Kazami aí, Kazami? Beleza. meu nome é Kazami, 38 anos no Japão e 6 anos no Brasil. Então, beleza. Obrigado aí pela presença, pela participação. Edivaldo, você foi jogador de futebol e eu sei que salão, né, que é só praxe, mas você chegou a jogar campo também? Cheguei a jogar campo. As de Ouro. Era um time da segunda divisão ali em São Miguel Paulista, em São Paulo. Mas foi pouco tempo. Aí em seguida já vim para o Japão já desfrutar dessa maravilha de país aqui. E aí a sua chegada aí no Japão, como é que foi? Você foi como jogador? Não. Eu vim para trabalhar mesmo. Trabalhamos aqui em Ibaraki, no concreto. Eu e meu irmão ficamos 2 anos e meio trabalhando aqui. Mas uma coisa legal que eu me recordo como se fosse hoje, quando o avião estava descendo, lá de cima eu vi aquele monte de... Hoje a gente fala rataque, né? Aí eu falei pro meu irmão, Dani, olha como tem campo de futebol aqui no Japão. Nós estamos no céu. Aí você desce do avião, pega o carro, cadê os campos? Era só mato. Então, é uma coisa que ficou marcado pra gente isso aí. Plantação de arroz, bastante plantação de arroz, né? Mas de cima parecia campo, né? E você, Kazami, quando veio aqui para o Brasil, a sua experiência? Nossa, eu primeira vez cheguei no Brasil, quando cheguei no aeroporto, aquele roupa branca, tudo vestido roupa branca, que pegou as minhas malas, que vai levar a algum lugar, né? Aí eu não tinha nenhum falar assim, não, oi, nada, né? Então, eu só falo de inglês, não. Aí eu falei para eles,
A única coisa que eu aprendi o português, eu não tenho dinheiro. Eu falei isso. Aí todo mundo saiu da minha mala e deixou minha mala na portão da saída. Aí eu peguei experiência com brasileiros. Legal. Quando você chegou aqui, como você falou, você não falava nada em português. Você veio de cara e coragem mesmo se atirar aqui no Brasil. Sim, exatamente. E aí você já, quando veio, você já tinha um clube definido? Não. O meu amigo, que chama Robert Baldavino, me levou para o Brasil. Aí ele... Eu trabalhei com o Robert Baldavino. Exatamente. Que bom. Ele é grande ídolo do Araguano, né? Isso. Aí ele me levou para vários clubes. Aí ele me levou a vários clubes. E aquele João Feijão, que gostou não sei, minha técnica, não sei, o que ele gostou. Aí ele me levou para Corinthians Araguano. Joguei um tempinho, né? Tá bom. Mas eu gostei de Alagoas. Legal, Casame, a gente vai. Edivaldo, você, quando chegou aí, então, como você falou que foi realmente para trabalhar, sem essa perspectiva, talvez, do futebol, a não ser bater a bolinha, essas coisas, né? E aí, como foi desenvolvendo depois? A gente, na época, tinha poucos brasileiros lá em Baraque, e aí nós começamos a chamar outra nacionalidade para jogar bola com a gente. Aí chamamos, na época, iraniano. Aí começamos a formar um time de futebol lá em Baraque. Começamos a jogar. E no serviço onde a gente trabalhava, eu sempre pedia para Deus. Eu falei, eu não quero essa vida para mim, né? Eu quero ter outras conquistas, outras coisas. E foi onde a gente teve a ideia de abrir a primeira quadra de futsal aqui no Japão. Abriu a quadra, conheci o Kazami. Eu não falava japonês, o Kazami foi e aprendeu português para me ajudar. Grande mestre. E isso foi em que ano? Foi em 99 que você fundou essa quadra? Isso. Eu e meu irmão Daniel Oshiro, os dois. Hoje ela tem... Então, Kazami, você tinha retornado... Não, pode falar. Não, hoje faz exatamente 21 anos que essa quadra tem aqui com a comunidade. E o Kazami tinha retornado para o Japão nesse período? Exatamente. Final de 99. E eu comecei que tipo de escolinha de futsal com Zico, né? Aí Zico-san me deixou o seu escolinha no Japão. Aí um pessoal que me indicou, Edivaldo-san, eu visitei com alunos, né? Foi onde a gente teve a ideia de abrir a primeira quadra de futsal. Legal. Então, assim, você chegou que ano aqui no Brasil, Kazami? Desculpa. 94. E você ficou até 99? 99. Um pouco. E depois, 2000. Em meio do 2000, ano 2000, eu voltei um pouco no Brasil também. Legal. Então você ficou um bom tempo mesmo, até por ter conhecido, né, vários estados. Eu sei que o estado de Alagoas, o Corinthians, né, aqui de Alagoas tinha uma estrutura muito boa, né, o João Feijó. Os locais que você passou eram até que boas equipes, né? O Robert Baldavino era um cara que tem um conceito muito grande, as pessoas respeitam muito ele. Eu trabalhei com ele no Mirassol, no interior de São Paulo. Um baita de um profissional. Eu fui auxiliar técnico dele lá no Mirassol.
Não tinha Eu tive essa... um jogador japonês, não? Nessa época, acho que não, porque foi 2000, né? 2009. Então, Foi 2009. Aí não peguei. Mas assim, então você, quando retornou para o Japão, você teve a oportunidade, né, com relação ao Zico, né, que o Zico é um cara sim, fantástico, né? muito. E aí você conheceu o Edivaldo e começaram esse trabalho. Quem me ensinou para ensinar no quadra é Zico-san e Edivaldo-san. Esses dois mestres que é minha sorte, né? Que eu encontrei. É o que eu falo no futebol, assim, né? As amizades, tudo aquilo que a gente conquista, né? E o futebol nos dá essa possibilidade, né? Essas referências, né? Ter essas pessoas como referência. Eu não conhecia Edivaldo, mas pelo trabalho que ele vem se desenvolvendo aí, né? Com certeza tem aí o respeito de muitas pessoas. Edivaldo, a partir aí de 99, que você faz aí a quadra aí, e aí, como é que é a trajetória? A gente realiza campeonatos, faz um trabalho junto à comunidade, trabalha com as escolas, trabalha com japoneses, a gente faz um trabalho com todas as nacionalidades. Hoje a gente migrou para o futebol de campo também, trabalha com vôlei também. Então a gente abrangeu essas três, que é o futsal, o futebol e o vôlei. O vôlei é porque minha esposa joga vôlei e para mim, e como eu amo ela, né, para agradar ela, eu migrei pro vôlei. Aí faz as três coisas, né? Junta o útil ao agradável, né? Junto o útil ao agradável. Mas aí o número de japoneses e brasileiros tá misturado? Tá misturado. A gente, mas tem peruano, tem argentino, tem várias nacionalidades aqui. Legal. E tem o nosso intercâmbio com o Kazami há exatamente 20 anos que todo ano ele vem para cá. Vem comer churrasco, Betinho, é mole? Japonês não gosta de churrasco, né? Ele traz dois ônibus. E as crianças Aí ele come com a turma menor de manhã o churrasco, e eu acho que ele come com a turma da tarde também, não é possível. Toda hora, né? Edivaldo, tem algumas pessoas que estão entrando aí, o Paulo Riotti, mandando um abraço aí para você. Acho que o Henry também entrou, né? E também falando aí da sua inspiração para a comunidade, né? Eu acho que isso é legal, né? Como você saiu do Brasil com uma perspectiva simplesmente para trabalhar, para ter uma condição melhor para retornar para o Brasil, né? E você no Japão conquistando esse respeito todo, né? Eu acho que isso, tenho certeza que para você, para sua família, né? O quanto você trabalhou e lutou para isso, né? Para conquistar essa situação. O Júnior também aqui, Júnior Gisele também te mandando aí os parabéns, né? Isso é legal, parabéns mesmo aí pelo seu trabalho. Muito obrigado. Eu sempre falo que a gente não consegue nada sozinho, né, Betinho? A gente precisa de pessoas, a gente precisa da comunidade, precisa do grupo sempre estar junto, o grupo sempre estar unido. E graças a Deus, assim, a gente consegue, através do esporte, agregar tudo isso, né? E aí acaba sendo uma família. Ó, minha filha acabou de entrar. Aí fica uma coisa muito legal. Legal, mas pode continuar aí falando que, pô, desse projeto todo aí, das dificuldades, porque a gente sabe, nada é fácil, né? E eu venho fazendo as lives aqui, né, o Milton do Japão aqui, e desde o início, né, por causa da pandemia, de tentar levar alguma coisa, né, para essas pessoas que estão em casa, com essas dificuldades, né, desse vírus, de não sair de casa, né,
E é bom as pessoas ouvirem, né? Porque todo mundo tem as suas dificuldades e dentro do dia a dia vai tentando se superar, né? Eu acho que você aí, principalmente, né, junto com a sua família, conseguiu isso daí, né, essa superação, e hoje está colhendo uns frutos, né? É verdade. A palavra é gratidão, né? Eu agradecer o Fábio aí também, que eu vi que ele mandou um recado aí, um parceirão também. Ô Betinho, eu deixei isso aqui, ó, por causa do Casame, tá? Ah, legal, legal. Fala, deixa o Casame então falar o que isso significa. O que significa Casame? Eu ruim de ler japonês, né? Eu não conheço muito de kanji, né? Mas é futebol japonês, tá aprendendo muita coisa com o brasileiro. Isso é realmente verdade, né? O Betinho, você, quando chegou no Japão, o que você sentiu o futebol japonês? Primeira vez. Primeira vez eu passei vergonha. Eu cheguei numa quarta-feira e tinha um amistoso do clube, não sei se foi no sábado ou no domingo, em Shizuoka. Aí o Nicanor de Carvalho, na época, era o meu treinador, né? O Nicanor falou, Betinho, você quer participar? Eu falei, né, eu já tinha treinado, né, em questão de fuso horário, essas coisas todas, mas eu já tinha treinado na quinta, na sexta, no sábado, eu falei, não, eu vou participar. Meu Deus do céu, eu passei vergonha. Ia dominar a bola, o japonesada roubava. Ia driblar um, já tava o outro aqui roubando a bola. Até assim, os caras na época, depois, né, graças a Deus as coisas fluíram, fiz história no Belmari, né, o japonês depois, anos passaram, falou assim, Betinho, ele jogou lá quando nós vimos você, e eu fui pro lugar do Pita, né, o Pita, porra, referência, seleção brasileira, times grandes no Brasil, os caras falaram, nossa, que jogador ruim que veio pro lugar do Pita, hein. Aí, graças a Deus, houve adaptação, né? E aí as coisas fluíram. Mas o início foi difícil, porque, tipo assim, você pensa, o japonês não tem essa qualidade toda, não é tão rápido, né? Porque eu era um jogador rápido, né? Então eu utilizava muito isso daí. E só que tinha japonês mais rápido ainda. Mas ser japonês é muito correria, né? Corre, 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 não é? Essa época parece que não para. Não para. Eles. Primeira vez que pessoal brasileiro que me falou como é futebol japonês, parece que tudo é um baca, né? É tudo correndo atrás da bola. Mas agora todo mundo está falando outra coisa, né? O time japonês está crescendo muito, aprendeu muito com brasileiros e outros países. Mas a única coisa que eu estou faltando, eu estou sentindo, né? De falta futebol japonês. O que falta futebol japonês é... Japonês não tem futebol japonês. Você não acha? É assim, quando eu cheguei no Japão, era amador ainda, né? Cheguei em 93, era amador o futebol, né? E aí em 93 começou o profissionalismo, né? E aí que eu comecei assim, o jogador, naquele período, eles não tinham ambição de conquistar vitórias, de conquistar títulos, porque assim, eles sempre pensaram amadores, né? Aí quando surgiu a J-League, que aí chegou o Zico, aí nas outras equipes sempre teve jogador de seleção, Lite Bastos, Ramon Dias, Buchualdo, enfim, cada time tinha uma estrela, né, de seleção brasileira dos países, né? Aí eles começaram a deslumbrar aquilo, mas mesmo assim, para eles era uma diversão ainda. Eles não tinham aquela responsabilidade de, não, vamos ganhar aqui e tal, né? Muito isso, né? Aí também veio a mídia, né? Torcida, estádio cheios, autógrafo, foto, não sei o quê. Então isso daí foi um pouco difícil no início.
Hoje não, né? Hoje a base da seleção na época era a base do verde, junto com o Marinos, né? As duas equipes que dividiam a seleção. Hoje não. Hoje a maioria dos jogadores estão fora do país, né? Então eles hoje têm o profissionalismo na veia mesmo, sabe como tem que se comportar, né? Então é meio que isso, né? Deixa eu mandar também um abraço aqui, ó, o Robertinho e a Mica também são dois casais fantásticos, né? Eu fazia as lives de terça-feira e sempre era depois deles, né? Eu sempre falava, que dificuldade, né? O deles dava cento e tantas pessoas, quando eu entrava vinha para 15, 16 e tal, que não tem como comparar, né? Os dois sensacional. Abraço aí aos dois aí, obrigado aí pela presença, muito legal. E, Edivaldo, então, as pessoas continuam, né, aí mandando mensagens, né, até mesmo também, Casano, te deram parabéns aí pela coragem de ir para o Brasil, né, enfrentar lá. Edivaldo, fala um pouco mais seu momento, né, agora estamos aí em pandemia, mas como é que tá aí? Rapaz, o Japão, aos poucos, o que eu sinto é que está voltando ao normal. Se eu não me engano, é o terceiro país com menos problema de pandemia, se eu não me engano. E o pessoal, existe um respeito muito grande na questão de locais, do pessoal usar máscara. Eu acho que o pessoal segue à risca os detalhes para evitar a pandemia. E com isso, eu acho que diminuiu bastante os casos. Tanto é que hoje a gente vê que as coisas estão voltando ao normal, as empresas estão voltando ao normal, e a gente percebe que é um país assim diferenciado, né? Eu amo o Brasil, porque sou brasileiro, mas o Japão, ele nos ensina muitas coisas pra gente. Né, Casamissa? Isso eu não tenho dúvida. Disso daí eu não tenho dúvida. Só que o Casame acho que é o contrário, né? Não é os brasileiros que ensinam para você, Casame? Claro, né? Eu aprendi muita coisa com brasileiros, mas que triste que está acontecendo essa pandemia no Brasil também. Tá. Todo dia eu estou acompanhando as notícias do Brasil, mas fiquei muito triste, fiquei muito chocado que sempre aumentando, né, número de pessoas que morreram, muitas pessoas, né? Isso que me dói, né? Essa é uma situação realmente complicada. O Robertinho e a Mica estão falando que seu português é Jose. Jose, né? Tubarão, né? Tubarão, Jose, né? Ô, Betinho. Ô, Edivaldo, você torce para algum clube? Rapaz do céu, que pergunta, hein? Agora você complicou, hein? Fica à vontade, né? Não que... Então tá bom. O meu tataravô, meu bisavô, meu avô e meu pai. 4 gerações de santista. Aí hoje meu filho tá no Tudo time viúvas do Pelé. Só que o meu filho hoje tá no Corinthians. Então todo mundo migrou pro Corinthians agora. Aí vai Corinthians, não tem jeito. Não, legal. Isso é bom. Seu filho tem quantos anos? Ele tem 17 anos. Saiu daqui com 12 anos. Ele tá no Corinthians já. 3 anos que tá no Corinthians. Tá no Sub-17, né, agora, né? Graças a Deus. A gente não achava que ia ser dessa forma. A gente sempre procura estar pedindo a Deus orientação, sempre pedindo o melhor para nossa família. Mas o Corinthians abraçou ele de um jeito lá que, mesmo por ele ter nascido aqui, o Corinthians abraçou ele de um jeito lá. Tem uma empresa chamada OTB também, que os OTB e Corinthians abraçou ele de um jeito que a gente fica até emocionado
de tanta coisa boa que acontece. Essa é a palavra. Então a palavra é gratidão, né? Se resume naquilo que a gente sente, que a minha esposa sente, que o meu irmão que cuida dele lá agora, tá com a guarda dele. Aí eu tô pensando até em fazer outros filhos, né? Porque... Legal. Tá certo. Qual é a posição dele? Que posição que ele joga? É meio de campo, meio atacante, meio de campo. Ele joga ali naquela área lá, do lado esquerdo, do lado direito. Mas, o Betinho, preciso falar quem uma coisa. sabe futura... Pode falar. Eu lembro dos seus 24 gols pelo Kawasaki, viu? É isso mesmo? É assim, ó, no Frontale, você diz? No Kawasaki. Foi 24 então, gols? eu tive, foi assim, porque no Frontale eu fiquei 1 ano e meio, né? Aí era a segunda divisão na época. Nós não subimos na época por causa de 1 ponto, né? Não conseguimos o acesso, né? Eu fiz gols, agora esse número exato do Kawasaki eu não sei, mas do Belmari, que eu fiquei 4 anos e meio, em 94, quando nós subimos para a J-League, eu fiz 24 gols nessa temporada, só na J-League, e no ano seguinte, em 95, eu fiz 25 gols. Então foram 2 anos assim, fantásticos na J-League. Entendi. E quando eu cheguei em 93, o Mirandinha, era eu e o Mirandinha, né? Os atacantes que viemos do Brasil, né? O Mirandinha que jogou no Palmeiras, o Fominha, né? E aí ele foi o artilheiro, acho que com 14 gols, e eu fui com 11 ou 12 gols na época, né? Entendi. Então, assim, eu era um meio atacante também, né? E é um cara que entrava muito na área, é o que eu cobro hoje, né, dos meus jogadores. E assim, eu fiz muitos gols, e principalmente aí no Japão. Só do Frontale, que agora, número exato de gols, agora assim, eu não lembro, não. Tá, mas Casano, você jogava de quê? Pode falar, Edvaldo. Não, vou dar uma pesquisada depois. Mas você foi grande. E o Casano, fazia gol, Casano? Não, eu sou lateral direito e esquerdo. E os cruzamentos? Cruzamentos é igual ao do Cafu, né? Então você foi injustiçado no futebol. Não, isso é brincadeira, né? Mas Roberval sempre me ensinou que japonês corre muito, né? Bastante energia. E você sempre cuida. Quando sobe, desce rápido. Então, você é melhor jogar no meio de campo. Ela, quando eu jogava no Japão, ala direita, né? Eu sempre correndo atrás do Kazu. Meu ídolo é Kazu. Então, eu sempre admirava Kazu, né? Então, mas Roberval me deixou lateral direito e esquerdo. Aí, por isso eu fiquei 6 anos no Brasil, né? Tá certo. E assim, você conheceu o Roberval Davino aonde? Aqui no Japão. Eu jogava um time amador, né? Quando não era Kokosei, já não tem mais jogo. Aqui é muito rápido. Quando o time pequeno de jogar na escola, quando perdeu, não tem mais torneio, jogo oficial, não tem nada. Então eu entrei no time de amador. Aí o Roberval passou essa campo, né? Do lado do campo. Aí eu tinha ele, sem querer, estava assistindo o jogo, do nosso jogo. Aí ele me olhou que você é um japonês, ele me perguntou, né? Ele tinha falado um pouco de japonês. Você é Nihonjin, né? Ele me perguntou. Aí eu sou Nihonjin. Mas ele achou que minha jogada parece que outro país, né? É porque essa época jogo do futebol amador joga para bola acima da cabeça, né? Sempre vai, volta. Mas eu seguro a bola e drible para
direita para a esquerda para a direita, né? Sempre faço pelo contrário do jogada do japonês. Aí você tem interesse para jogar no Brasil, né? Aí eu quero. O meu ídolo é Kazu, então eu queria ver, né? Não pensei, porque eu tenho muito vergonha de falar isso, né? Porque essa época, J-League, primeiro ano do J-League, acho que, né? 93, 94. Foi 93 o primeiro ano da primeiro J-League. ano, né? Então eu fiquei muito vergonha de falar isso. Então eu quero ver futebol brasileiro e quero jogar um pouquinho no tempo, né? Eu falei. Aí então você tem que ir lá. Legal. Eu quero mandar aí um abraço e muito obrigado, né? Tem várias pessoas que estão entrando aqui, né? E mandando algumas mensagens e tal. Não dá para a gente estar acompanhando tudo, uma ou outra aqui, né? Eu consigo ler, olhar aqui, né? Obrigado mesmo aí pela participação de todos, né? Eu estou aqui com o Edivaldo, que, né, saiu daqui do Brasil e foi buscar um sonho lá, trabalhando, hoje está aí fazendo um trabalho, além de um trabalho profissional, né, que eu vejo isso, e também a parte social, né, Edivaldo? Você está conseguindo agregar tudo isso, e no esporte de uma maneira geral, né, a gente está falando de futebol, mas você citou também o vôlei, né, junto aí com a tua esposa, essa parceria aí com certeza muito, né, tenho certeza aí para você, e para as pessoas que estão acompanhando, né, o Kazami, né, se aventurar aqui no Brasil, né, a gente sabe, o Kazu teve isso, o Kazu, eu tive no Juventus em 83, eu entrei no Juventus, o Kazu estava no Juventus na época, eu tinha 17 anos, o Kazu 15 para 16, né, então a gente treinava contra o juvenil, contra o infantil na época, né, isso. E depois o Kazu acabou saindo, foi para 15 de Jaú, rodou, né, para outros clubes. E depois eu estava no Palmeiras e Santos, o Kazu no Santos, ele faz um gol, né? O Santos ganha de 2-1 com o gol do Kazu. Esse gol aí no Japão, depois, né? Foi divulgado muito. E aí onde muitos japoneses quiseram vir para o Brasil, né? Pela essa vinda do Kazu para cá, né? Eu tive a oportunidade de estar com o Kazu aqui e depois jogar contra ele várias vezes, né? O Belmari contra o Verde, né? Nós tivemos bastante participações aí. Foi legal também encontrar com ele aí no Japão. O Kazu, ele entrou pro Guinness Book, né? O jogador mais, né? É isso mesmo, Kazami? Você confere? Sim. Entrou pro Guinness Book. Mesmo não ele entrar na Guinness, mas para japonês tudo ação do L é Guinness mesmo. Treino todo dia também. Ninguém dá para acreditar, né? Essa idade tá correndo todo dia, tá cuidando do seu corpo todo dia. Isso eu acho muito difícil. Ele é Superman. Hoje ele tem 52. É o tal do amor pelo. Desculpa, Divaldo. É o tal do amor pelo futebol, por aquilo que faz, né? Pela idade que ele tem. Ele acho que fez agora. Ele tá com 53 anos para 54. Minto, eu tô com 54, ele acho que é 53. Isso. E eu pode 55. Eu tenho 55. Nossa. Legal. Mas eu não tenho cabelo branco, né? Eu acho que é a genética. Betinho, você tá assim, acho que o shampoo aí deve ser muito bom. Shampoo é bom. Betinho, eu lembro dos seus 15 gols no Palmeiras, é isso mesmo? Esse eu não errei, esse eu tenho certeza. Assim, no Palmeiras eu fiz 140 jogos
e 41 gols, no total em 2 anos e meio. Nossa. 41, foram 104 jogos e 41 gols, né? Oficiais. Né? Então, eu também falo assim, a minha ida para o Palmeiras foi fantástica, né? Só que era um período sem conquista de títulos, né? Tava na fila. E a gente, né, brigando para chegar nas finais. Mas foram anos assim que, mesmo não ter conquistado títulos, né? Até hoje tem muitos palmeirenses que têm um carinho muito grande por mim, pelo período que eu joguei. Eu falo assim, eu ruí o osso pra caramba, né? Porque depois de 93 e 94 veio a Parmalat, né? E aí a Parmalat ganhou tudo, né? Foi maravilhoso. Mas antes disso eu só comi o osso só. Ô Betinho, o meu filho, ele tá vendo a gente aí no Brasil aí. Queria que você mandasse um abraço para ele aí. Como que ele chama? Jonathan Oshiro. Ô, Jonathan, um grande abraço aí para você, te desejo muito sucesso. Vou te falar uma coisa que eu falo para todos, né? Ó, não é fácil. Eu comecei numa equipe pequena no Juventus, tive em equipes grandes, Palmeiras, Cruzeiro, Internacional de Porto Alegre, tive fora do país no Japão, fui convocado 2 vezes para a seleção brasileira, uma ainda jogando pelo Juventus, e não foi fácil. Eu fui titular, eu fui reserva, fiquei treinando atrás do gol, às vezes nem estava no relacionado para jogos, né? Então tem uma série de dificuldades. Agora, se você, como o Cazu hoje, né, que eu acabei de falar, o amor por aquilo que faz, né, a dedicação, você colocar isso na cabeça, aí esquece essa coisa assim, o treinador não gosta de mim, ali tem um grupinho que me atrapalhou, não justifica. Fala assim, eu preciso mais, eu vou treinar mais, eu vou me dedicar mais, eu vou buscar mais coisas para mim. Tenho certeza que você vai ter muito sucesso, tá bom, Jonathan? Um grande abraço aí para você. Toma cuidado, hein? Se cuida, né? Eu estou em Aracaju, né? Estou aqui em Sergipe. São Paulo também, infelizmente, tem muitos casos, né? Mas é ter os cuidados e vai dar tudo certo. Arigato. Grande conselho. E você só tem um filho só, Edivaldo? Tem outro, de 11 anos, joga também. É o mais nervoso da família e o mais bravo. Nessa trouxa. Então, ele tá no lugar certo. No Japão precisa ter paciência. Então, se ele conseguir assimilar um pouco do japonês, ele segue. É verdade. Eu tenho uma filha em Aichi. Uma filha. Eu já tenho um neto também, já. Já tem um neto? Já tenho um neto, já. O nome dele é Isaac. Que legal. Já joga bola, hein? Já joga bola também. Legal. O Isaac tem quanto tempo? Isaac é novinho ainda, vai fazer 3 anos. Mas já joga. Mas já. Gosta da bola. Gosta da bola. Não puxou a mãe, não. Puxou o vô mesmo. Legal. Ô, Edivaldo, desde quando você chegou no Japão, você ficou sempre no mesmo lugar ou ficou mudando? Eu cheguei no Japão, eu fiquei 2 anos e meio em Ibaraki. E agora a minha vida toda estou aqui em Oizumi, a cidade mais brasileira do Japão. Que legal, que legal. É assim, onde também tem muitos brasileiros junto, às vezes tem confusão também, não tem? Mas essa época aí já foi. Antes era bem complicado aqui. Mas faz parte, né? Ninguém quer perder aquelas coisas que a gente tem histórias aqui que, meu Deus do céu. Mas é um legado que fica, independente de ganhar ou de perder, a gente sempre procura explicar que precisa ter um respeito ao próximo, respeito aos companheiros, respeito aos amigos,
né? Então, esse é um legado que a gente deixa para todos que sempre estão com a gente aí. Hoje tem vários jovens aí que passaram pela gente, que estão jogando, que são tradutores, que para a gente chega a ser até um orgulho. Tem vários times aí com vários tradutores também. Acho que quase uns 12 meninos aí. Dá vontade de falar o nome deles aqui, mas eles vão ficar emocionados, mas deixar assim mesmo. Não, legal. Deixa eu só falar com o Lincoln, que faz parte aqui do nosso programa, ele que coloca vocês na tela, tira, põe. Porque, Lincoln, tem também um outro convidado lá, o Erivan, não sei como é que está a situação dele. Vê se você consegue alguma coisa em relação a isso. Acho que será que ele está entrando? Oi, Erivan Pessoa, tudo bem? Bom dia, Erivan. Bom dia, Betinho. Bom dia, meu companheiro aí. É as voadas, viu? Sinceramente, foi eu que estava perdido aqui no manejo da máquina, viu? O Tabaréu lá de Penedo, nas Alagoas. Olha a minha camisa bonita do Penedense, olha. Eu disse aos colegas lá de Penedo, olha, vou mandar o Penedense para o Japão. Está aqui o Penedense. Esporte Clube Penedense, o time da minha terra. Bom dia, Betinho. Rapaz, é uma alegria gigante estar sempre falando com você, porque você é diferente. Você não é do futebol. O futebol não lhe merece. Obrigado, garoto. Palavras de amigo a gente diminui um pouquinho. Não, mas obrigado mesmo de coração por estar aí participando. Eu estou aqui fazendo, né, um bate-papo aqui com o Edivaldo. Edivaldo foi para o Japão para trabalhar, aí dentro do trabalho conseguiu o espaço lá de futsal, né, hoje trabalha com escolinhas, né, fazendo parte social e ao mesmo tempo também desenvolvendo, né, os jogadores em si. O Kazami é um aventureiro, esteve aqui no Brasil para jogar, ficou aqui um período grande, né, passou por algumas equipes, inclusive o Corinthians de Alagoas, aqui pertinho da gente, e hoje está lá no Japão de novo, voltou, está lá também trabalhando. Ô Edivaldo, me fala aí um pouco, alguma historinha aí da Copa de 2002, que você teve lá, não teve? Ai, meu Deus do céu, aí você complica, hein? Os bastidores, conta os bastidores. Ó, antes de... rapaz do céu, é meio demorado, mas eu vou resumir. O pessoal da Globo veio para cá e precisava de um tradutor. A minha tradução é 0 pro japonês, mas eu falei, não, eu traduzo. Aí eu começava a traduzir a coisa pro pessoal e, nossa, só bugava o pessoal da Globo. Aí eles falaram assim, ó, vamos ter que mandar você embora. Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu quero... Não. Lógico. Aí contrataram uma pessoa, aí quando essa pessoa chegou, que eu ia embora, o cara não tinha carta de motorista. Aí eu levantei a mão pro céu, porque eu dirigia e o cara traduzia. Que legal. Mas o melhor de tudo, eu fico até arrepiado quando eu lembro. Quando o Brasil foi campeão, eu consegui entrar dentro do campo e comemorar junto com os jogadores. Foi uma coisa assim que eu levanto a mão pro céu. E assim que eu entrei no campo, a primeira pessoa que eu abracei foi o... Rapaz, esqueci o nome dele. Eu abracei ele olhou para mim assim e falou, nossa, quem é você? Aí, bom, enfim, mas aí eu saí abraçando todo mundo, eu lembro do Pelé falando com o Cafu. Aí, na hora que vai ajoelhar no campo, tô traduzindo, tá? Porque eu tô resumindo. Na hora que foi ajoelhar no campo para todo mundo dar a mão, ninguém queria dar a mão para mim. Aí eu falei, meu Deus do céu. Ninguém me conhecia. Aí teve um roupeiro lá que deu a mão, aí ajoelhou junto comigo lá e, nossa, é uma história assim. Esse tipo de experiência aí realmente são para poucos, né? E aí é tal do futebol, né? O futebol te dá esse tipo de oportunidades, né? Meu pai é sergipano,
né? E ele, na época que eu jogava, ele sempre pedia, pô, vai visitar onde eu nasci. De Aracaju, que é a capital, é uns 80 quilômetros daqui, é uma cidade pequenininha. E eu falava, pai, um dia eu vou, um dia eu vou. E aí, parei de jogar, encerrei minha carreira em 2004, passei a trabalhar como auxiliar técnico, né? Hoje estou como treinador. Em 2014, eu venho para Sergipe para trabalhar no Confiança. Aí, Orivan, fala aí de 2014 a minha trajetória aqui, por favor. Valeu. Edivaldo, ele pegou uma bomba chiando, viu? O Betinho, porque o Confiança precisava ganhar as últimas partidas para poder chegar à fase final do Campeonato Sergipano e para a felicidade geral da torcida do Confiança, Betinho ganhou logo a primeira, o clássico, contra o maior rival, o Sergipe, 3-1, lá em Itabaiana, e depois venceu as outras partidas e chegou à final do campeonato. Mas, dentro disso, foi aí onde surgiu o apelido bem de coração, porque eu ficava olhando assim, lá no fundo do campo, eu digo, rapaz, esse camarada não estoura nunca, não é possível um negócio desse. Rapaz, ele não move não ali. Aí eu lembrei, viu, Edivaldo, de um filme de história real, chamado Hiroshima. Hiroshima. Então, as forças, elas estavam subindo, então ainda tinha sobrado uns japoneses vivos. Então, eles pegaram as tropas, né, aliadas aos americanos, os ingleses, os franceses, todo mundo, e eles queriam matar logo. Ele disse, não, peraí, que ainda tem um monge, então a gente tem que ouvi-lo. Então levaram lá no cume, né, para ver como estava devastada a cidade, e o monge disse assim a eles, eu vou fazer pior do que matar vocês. Aí tirou o uniforme dos generais, né, cada um deles, e escreveu a seguinte frase: não existe doença como ódio, nenhuma fé como a confiança, nenhuma bênção como a saúde. Nenhuma bênção como a saúde, nenhuma paz. Não existe doença como ódio, nenhuma paz como a confiança, nenhuma bênção como a saúde, nenhuma alegria como a paz. E esse suplicante aí, que eu amo de coração, ele não move não ali. Aí eu disse, rapaz, eis um monge. Foi aí que surgiu o apelido de monge. E pegou, viu? Aqui em Aracaju, todo mundo conhece o monge. Não é igual ao nome Betinho, mas chegou perto ali, viu? O pessoal trata ele aqui como o monge. E foi bicampeão sergipano em 2014 e 2015. Em 2014 ele conseguiu também o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, com um time que ele conseguiu fechar ali, e a equipe conseguiu esse acesso. Então, ele ficou marcado na história do Confiança, porque é o primeiro clube do estado de Sergipe a ter um acesso a uma série de Campeonato Brasileiro dentro de campo, né? Então, Betinho está marcado para sempre na história. Aí tem um colega meu, que é professor, minha atividade principal, eu sou policial militar, então eu fui lá e falei com um colega, rapaz, tem um camarada aqui que você tem que conseguir um título de cidadão aracajuano para sempre, porque esse merece. Quem é, Erivan? Aí eu falei e tal. Aí ele disse, não precisa falar mais nada não. Pode subir, vai lá e manda falar com a chefe do gabinete. E ele foi lá e ganhou o título de cidadão aracajuano. E outro detalhe, viu? Conseguiu, em 2014, chegar à fase final. Betinho, eu nunca esqueço aquela cabeçada de alguém do Confiança. Eu fui assistente, eu fui árbitro de futebol há 19 anos. Então, da minha visão, e eu vou lembrar, talvez você vá conseguir recordar, se a bola veio, vamos dizer, pelo lado da torcida do Confiança, vindo no estádio, Edivaldo, de lá para cá. Então, alguém do Confiança cabeceou a bola e o goleiro, ele não tinha condição de socar a bola para frente. Até hoje eu tenho isso na minha cabeça. Não tem condição de ele, estando no meio do gol, ele conseguir socar essa bola para frente. O que foi que ele fez? Ele puxou de dentro do gol
para fora. Ele fez como se no voleibol, quando o cara bloqueia, ele puxou de esquerda, de dentro do gol para fora. O jogo contra o Londrina na ida. Então eu tenho isso na cabeça de sonho. Se já tivesse danado do VAR, ou a Série C tivesse uma transmissão melhor no Brasil, talvez. E agora o Bandeira também ficou naquela. Como eu trabalhei, foi ali, eu vi que ele disse: vou, não vou. Como ele não foi, não foi. Não, foi um período muito legal a minha chegada aqui. Elivan, se você puder colocar o seu aparelho na horizontal, aí preenche a tela toda. Se der, se não, tranquilo. Então, quando eu cheguei aqui em 2014, foi esse relato aí. O Elivan, ele trabalha na crônica esportiva daqui, né? Um cara muito conceituado, e está há muitos anos, né? Foi árbitro também, né? Da Polícia Militar, e agora na crônica esportiva, né? E a minha chegada aqui foi isso, né? Meu pai pediu para mim vir visitar a cidade onde ele nasceu, acabei fazendo história, né? Com bicampeonato estadual, o acesso da D para C, e no ano seguinte, esse jogo contra o Londrina aí, que era um jogo do acesso para a Série B, né? Nós empatamos em casa 0-0 com essa bola aí meia duvidosa, se entrou ou não entrou. Então, assim, foram 2 anos fantásticos. Aí depois eu dirigi o Sergipe, que é outra grande do estado, Itabaiana também. E o ano passado eu assumi o Frei Paulistano, que é um time, uma cidade de 15 mil habitantes. E aí entra uma coisa também legal, Edivaldo. Filho. Eu tenho um filho que joga futebol, que é o Matheus. Olha. E hoje ele está com 26 anos. E eu tive a oportunidade de trabalhar com ele. Ele estava nesse clube, no Frei Paulistano, e coisas do destino. Eu estava no Confiança, fui mandado embora do Confiança. Uma semana depois eu vou para esse time. E eu vou para disputar o hexagonal final. E a minha estreia seria contra o Confiança, nesse hexagonal, no campo do Confiança. Aí nós estamos perdendo o jogo de 2-0, fazemos 2-1, e quem empata o jogo? Meu filho. Mateus. Verdade. Aí empatamos esse jogo, e aí fomos para disputas, fomos para a final e fomos campeões. Derrubamos os 3 maiores do estado, que é o Confiança, o Sergipe e Itabaiana, e fomos campeões o ano passado, né? E esse ano eu estou de novo no Frei Paulistano, e a gente está na briga aí pelo bicampeonato. Agora é esperar a volta só. Pode falar, Erivan. Não, verdade. Pode falar, Edivaldo. Não, eu queria falar 2 coisas. Primeiro, essa camisa que você vai mandar, você tem que mandar para mim e tem que mandar para o Kazami. Aí você vai receber de volta 2 camisas do Japão. E a outra é que eu queria que você falasse com o pessoal aí para fazer uma estátua do Betinho aí, porque é merecedor, viu? Edivaldo, é assim, eu não gosto muito, da formação familiar, eu sou arredio totalmente à injustiça, certo? Então, tá picotando ali, né, um pouco. A internet dele, acho que. Não, parece que... Né? Acho que travou ele, tá... mas ele tá com a boca aberta, viu, Betinho? Daqui a pouco ele volta. Ô, Kazami, me ajuda aí, Kazami. Você também merece. Pessoal, também deixa eu falar, né, o Kazami, nas próximas lives aí que a gente vai estar fazendo, né, a ideia nossa é de trazer 2 japoneses como o Kazami, né, que veio para o Brasil, né, e está aqui com toda a dificuldade. O Kazami vivenciou bem isso daí, e na próxima a gente, não sei se vai ser já na seguinte, mas logo a gente vai conseguir trazer, e aí o Kazami vai estar junto com a gente para traduzir. Aí nós vamos precisar do seu serviço, né, Kazami? E aí você já vai poder passar a experiência para eles também, né? Exatamente, né? Mas eu estou orgulhoso com, como disse, o Betinho, para mim,
é grande ídolo. Essa é verdade, porque minha época de Kokosei, Berumale, é também time favorito de todo mundo. Eu vivi aqui em Tóquio, né? Ela época, aquele verde Tóquio, verde Tóquio não. Yomiuri, né? Yomiuri verde, né? Tava muito forte. Yomiuri tava muito forte, mas antes de entrar Kazu no Yomiuri, eu sempre gostava Fujita. Então, que legal. Então, meu amigo é Pita mesmo. Pita é grande meu amigo também, agora. Legal. O Pita é um cara, além da qualidade técnica dele, nossa senhora, e pessoalmente também. Eu acho assim, ó, os jogadores que estiveram antes de J-League eram jogadores muito profissionais, porque eles vieram para cá, as dificuldades de campo, de vestiário, né? Então eles vieram realmente nesse intuito de ajudar bastante, né? E depois a minha chegada ainda, na época, a Fujita, né? O primeiro ano de 93 era Fujita, e a roupa de jogo, de treino, a gente levava para casa, né? Nossa. E se você, no jogo tal, vai ser camisa azul, shorts azul, meia branca tal. Se você errasse, você não jogava, porque não tinha outra camisa, era só aquela mesmo. É verdade. Que bom que você voltou, hein? Então não tinha roupeiro, né? Não tinha nada disso. O Erivan tá aí de volta. Não, eu fiquei preocupado, porque nós pedimos a camisa, ele foi embora. Rapaz, inclusive ontem já umas 3 pessoas ligaram para mim, querendo saber o meu número para mandar. Penedo hoje está no Japão, rapaz. E por outro lado, viu, Betinho? Estou sendo xingado aqui. Você é de vermelho! A cor do Sergipe. Porque o Confiança é azul, né? O Confiança é azul, o Sergipe é vermelho. São os dois das cidades, né? E aí a rivalidade é grande, é grande. Mas, o Kazami, igual você falou aí, né? Da sua história um pouco aí com o Zico, né? Essa afinidade. Eu tenho também duas histórias com o Zico que eu faço de falar para todas as pessoas, assim. Porque o Zico também foi meu ídolo aqui no Brasil, né? Tive a oportunidade de jogar contra o Zico aqui, eu estava no Cruzeiro, ele no Flamengo, né? Então, assim, a referência do Zico sempre foi lá em cima. Aí, estou lá no Japão, a gente sobe para a J-League, o Nicanor, que já está há mais tempo, né, no Fujita, conhecia todos os brasileiros lá, então tinha história com o Zico também. Uma inauguração de uma churrascaria, acho que bacana na época lá. E nós saímos de casa, de trem na época, né, porque o primeiro ano eu não tinha carro, não tinha nada, então a gente de trem, minha filha, Bruna, tinha 1 ano de idade. E no trem, vai para lá, vem para cá, né, não sei o quê, ela desloca o cotovelo, né? E aí ela chora, e chora, e chora, e a gente, vamos até lá, quem sabe, porque é restaurante brasileiro, a inauguração, quem sabe não tem um médico, né, para poder. Aí a gente chega lá no restaurante, tá o Zico recepcionando, aí a gente comenta, Zico, minha filha tá assim, se caso tiver algum médico, você, por favor, né, leve até ele. Só sei que assim, o Zico toda hora ia lá e perguntava como é que tá tua filha, né? E ela tava quietinha no meu braço, né? Tinha ajeitado. Até que ele conseguiu uma médica lá, aí a médica foi, graças a Deus, colocou no lugar, né? Mas, porra, a atenção e a preocupação que ele teve com a minha filha, né? Teoricamente ele nem precisava. A festa, pô, tinha um monte de gente para ele tratar. Então esse foi um caso. Um outro caso, aí já estava na J-League, ele foi inaugurar uma loja em Tóquio, loja de esportes, e me convidou. Só que era noite, né, a final da tarde. À tarde, um jogo contra o Shimizu, eu tomei um chute na cara e quebrei o nariz. Então eu não pude ir.
O Nicanor foi, o Mirandinha foi, o pessoal todo foi. Aí ele perguntou, porra, cadê o Betinho? Aí o Nicanor falou, ele infelizmente quebrou o nariz, tá em casa, não sei o quê. Porra, depois que acabou tudo a festa dele, ele chegou na casa dele e ligou pra mim pra perguntar como eu tava. Então esse cara aí não tem, assim, ó, é sensacional, ele merece tudo que ele conquistou. Infelizmente, foi um cara que não ganhou uma Copa do Mundo, isso é uma das maiores injustiças do futebol, né? Porque ele merece coisas muito grandes. Exatamente. Betinho, tem tempo ainda? Tem, vamos enquanto a produção não falar acabou, a gente vai tocando. Fomos jogar contra o time do Zico lá em Kashima. Ele, Cerezo. Aí 2-0 pra gente. Aí 2 horas de jogo, o jogo não terminava. Aí um amigo meu falou, ô Zico, 2 horas jogando, pô, vamos, que é isso? O nome do meu amigo é Pedrão, tá? Aí o Zico falou pra ele, você tá no meu campo, a bola é nossa, o juiz é nosso, a luz é nossa e você ainda quer ganhar o jogo? Aí ele marcou o gol 2-1 e o Cerezo marcou o gol 2-2. Aí ele olhou pro juiz e falou, pode terminar. Aí fomos pra esse restaurante que você falou. Aquela fila pegando o autógrafo dele, né? Eu tava com a camisa do Kashima, aí na hora que chegou a minha vez, eu falei, Zico, eu quero te fazer uma pergunta. Alguma vez na sua vida você pediu autógrafo pra alguém? Ele pegou, olhou pra mim assim, ele falou, cara, nunca pedi autógrafo pra ninguém. Eu falei, nem pro Papa? Ele, nem pro Papa. Eu falei, então eu hoje, um Zé Ninguém, vou dar um autógrafo pra você. Aí eu falei, Zico, um abraço. Um papelzinho desse tamanho. Lógico que ele jogou fora. Mas até hoje os caras falam, o único cara que deu autógrafo pro Zico foi eu. Isso aí ficou na história. Pô, legal, sensacional. E aí, Casami, me fala alguma coisa do Zico. Não, mas primeiro eu vou falar, o Zico lembra disso, né? Lembra disso, Edvaldo? Lembro. O ano passado, não, ano passado, né? Final de ano passado, eu fiquei casa do Zico, do Kashima, né? Lá no Kashima. Aí tinha você me contou essa história. Aí eu falei, né? Aí o Casami, você tá pegando o meu saco, né? Eu lembro de tudo, você sabe, né? Quando eu lembro mesmo, né? Ele falou, né? Mas cabeça dele parece que jovem, né? Lembra de tudo, né? De tudo, né? Cadê um momento, um segundinho, mas ele tá lembrando. Não, mas Zico me ensinou, opa, Betinho sumiu, né? Betinho sumiu. Foi no banheiro. Foi no banheiro? Então ele me avisou aqui, eu recebi o zap, né? Daniel Miyagi, né? Vamos continuar sem ele mesmo, porque aí a gente consegue conversar só a gente. Edivaldo, me tira uma dúvida, rapaz. A sua fisionomia não me é estranha. Ele falou de memória. Eu espero que a minha fisionomia não me tenha enganado. Você jogou futebol no Brasil? Eu não peguei o começo, né? Eu joguei, mas foi futebol de salão. Futebol de salão, né? Eu joguei mas sua fisionomia não me é estranha. Obrigado. Eu fico até contente. Betinho, foi no banheiro, aí, Betinho. É coisa da internet, né? Você precisa mexer uma coisinha aqui, outra ali, daí. Desculpa aí, Casami, pode concluir aí. O Casami falou que você foi no banheiro, Betinho. Foi rápido, então, hein? Foi rápido, né? Parece que longe. Eu pensei que longe, né? Não, mas a única coisa que Zico me ensinou para a minha vida, né? Não é de futebol, mas ele falou que quando você pensa, você tem que se acreditar, né? Mas
essa frase, ele me contou, é a primeira vez que eu encontrei com Zico, época ele foi primeiro ano do J-League, aquele foi pênalti contra Berge Kawasaki, lembra? Zico foi expulso. Sim, sim. Foi num pênalti que não existiu, né? Na opinião dele, e ele acabou saindo do campo. Aí depois de um dia ele foi embora para o Brasil. Aí eu entrei mesmo no avião dele. É a primeira vez que foi no Brasil. Aí ele, quando chega no Los Angeles, fazer aquele trocar avião, a gente entrou numa sala. Ele é primeira classe, mas ele passou. Aí eu perguntei para ele, eu como jovem, né? Eu como jovem, não tem vergonha, parece, né? Eu falei, não pode como é? Não pode sujar a bola, né? Lembra aquele Zico fez? Aí eu falei, isso, eu lembro. Sujar a bola. Bola é nosso coração. Ele falou, você vai aprender muita coisa de futebol no Brasil, né? Aí, mas mesmo assim, ele é grande pessoa, né? Ele me ensinou muitas coisas. Ele escreveu em português. Eu não tinha sabido nada de português, né? Mas ele escreveu, depois você usa dicionário. Aí ele escreveu muita coisa de português. Mas a única coisa que falar, ele não escreveu uma coisa. Esse não escrever. Ele tinha um brasileiro que fala japonês, tinha junto com ele. Esse brasileiro me traduziu, que fala, quando você pensa, sempre pensa 24 horas e pensa disso, e nunca você como tem que acreditar todo momento. Ele me falou isso, mas como jovem, primeira vez que encontrou com ele, e só pedi autógrafo, e até eu falar mal do ação dele, né? Mas ele me falou grande palavra. Eu fiquei muito emocionado. Essa é uma pessoa que sempre a gente tem que aprender, né? Porque como eu tinha 17 anos, né? Nem fala português, mas ele me deu uma grande palavras. Isso para mim, isso é Zico mesmo. Eu nunca me esqueci. Difícil de esquecer isso, né? Não, sem dúvida nenhuma, né? Essas atitudes aí que a gente espera, na verdade, do ser humano, né? Uhum. Independente do cargo, da função que exerce, né? Eu acho que ninguém tem direito de menosprezar ninguém, né? Verdade. E o Zico, pela referência dele, realmente, essa atitude que ele teve aí, tenho certeza que mais do que ninguém ele se arrependeu, mas com essa atitude, né, ele realmente, desagradou a muitos japoneses, né? E não só os japoneses, mas outras pessoas também. É que o futebol, em alguns momentos, se perde o controle, né? Mas de nenhuma maneira isso diminuiu a imagem, o carinho, o respeito que as pessoas têm pelo Zico. Muitos entenderam aquele momento, né? O porquê daquela atitude dele, que ninguém esperava que ele fosse fazer aquilo, né? Então, assim, por tudo aquilo que ele já fez, ele tem todo o respeito, o carinho e o que ele vem demonstrando. O César é um amigo também aí que tem entrado em todas as lives, entrou aí, ele também assistiu esse jogo aí, não foi pênalti, né? Porque assim, não foi, assim, era o Verde Kawasaki, né? Era o Verde Marinos, que eram as duas equipes mais fortes.
o Kashima entrou meio de sopetão lá, né? Tirou o Marinos e acabou indo para a final. E nesse ano aí, então acontece essa situação, mas o Zico, as infinitas atitudes positivas dele, né, com uma negativa, passa despercebido. Só quem realmente vivenciou aquilo que pode falar, né? Elivan, você quer falar alguma coisa? Já entrevistou o Zico? Quero sim. Eu tive a felicidade de entrevistar. Foi uma palavra só. Foi rápido. Foi o jogador do meu time do coração. Foi o holandês que jogou no Botafogo, me falhou agora. Como é o nome dele? O Seedorf. Seedorf veio jogar aqui no Batistão, na Arena Batistão, o antigo estádio Lorival Batista. Então, o setorista do Botafogo, quando ele chegou de manhã, ele estava meio perdido. Então, eu fui no aeroporto, peguei ele e mostrei Aracaju a ele. E eu disse a ele, rapaz, eu sou Botafogo também. Ele disse assim, à noite vou botar você para falar com o Seedorf. Eu digo, não acredito. Porque realmente é complicado chegar no camarada. Aí diz assim, presta atenção aí em alguma deixa. Então, quando ele saiu, o fisiologista do Botafogo perguntou, sentiu alguma coisa? Ele disse, o gramado é muito ruim. Aí eu disse, pronto, peguei. Então, na hora que o Botafogo entrou em campo, cercaram ele, então ele estava, o repórter que cobriu o Botafogo estava do lado do assessor. Então, só que fez a pergunta, o da Globo, e ele deu um toque para mim. Aí eu perguntei, se Dolph não gostou do gramado, ele disse, horrível, horrível. outra coisa, eu estou aqui, Betinho, Edivaldo e o menino Casame, eu estou agradecendo a Deus essa oportunidade, viu? Porque o menino Casame disse assim, pensar e acreditar. Pensou, tem que acreditar. Aqui, o Sidraque Marinho, quando a gente ia trabalhar, viajar, ele disse assim, não fique pensando em lances do jogo, porque pode acontecer. Aí, repare, quanto tempo passa depois e a gente escuta... o menino deve ser novo, né? O Casame, 20 e poucos anos aí. Então, uma vez, em 92, Edivaldo, Betinho, Casame, como eu já disse, policial militar, eu trabalhava na companhia de trânsito, então eu já estava em cima, já tinha subido para o ônibus, e o comandante mandou chamar e disse, Erivan, vá para casa, que vai ter um teste aí para você, e eu não quero ser o responsável por ninguém perder um sonho. Aí eu desarmei e fui no ônibus mesmo. A minha esposa já estava esperando no Batistão. Eu fiz o teste para árbitro, teste físico muito pesado, mas eu recém-saído do Exército e também na polícia por atividade física. Eu passei no teste e eu lembro um negócio interessante, quando ele falou, pensou e acreditar que vai acontecer. Eu assisti a final da Copa de 94 na casa da minha mãe, porque não deu nem tempo para voltar para casa, porque eu moro em Nossa Senhora do Socorro, Edivaldo, Betinho. E quando foi em agosto, eu estava ali com aqueles caras, Tafarel, estava no Brasil, Jorginho, Romário, Bebeto, esses caras todos. E uma coisa que não me sai da cabeça foi uma atitude de Tafarel numa semifinal de Atlético Mineiro e Vasco, no Mineirão, estádio lotado, e esse zagueiro que hoje já tem mais de 36 anos, lá ele estava novinho. Então, a falha dele fez o Valdir, Bigode, né, fazer o primeiro gol do Vasco. E toda hora que ele pegava na bola, foi do meu lado, eu era assistente, o antigo bandeira amarela, então eu via a torcida vaiar muito ele. Então, em um dos lances que a bola parou e ele veio buscar a bola próximo a mim, foi quando o Tafarel saiu correndo lá do gol, a galoucura, ela fecha o anel ali do Mineirão, aí ele abraçou ele assim pelo ombro e fez sinal de negativo para a torcida. Rapaz, a torcida não falou mais nada, não deu mais um tiro,
No final, claro, nos pênaltis o Atlético Mineiro foi eliminado, mas eu achei um negócio muito bonito, aquela atitude do Tafarel, e daquele dia em diante, eu passei a ser fã de Tafarel. Agora, é parecido, pensa e guarda. Esse cidadão aqui, que está abaixo aqui do meu lado esquerdo, ou quando ganhava, ou quando perdia, eu nunca vi Betinho sair esbanjando dali do banco de reserva para dentro do vestiário. Nem no Sabino Ribeiro, nem no João Hora, como ele falou aí. E, ouvindo vocês três, poxa, isso é da cultura japonesa, né? Parece que a pessoa fica meio que planando, não pisa no chão, não, em relação às coisas da vida. E eu acho isso, vou repetir, pela formação que recebi em casa dos meus pais, eu acho isso divino. E fiquei seu fã, viu, Casano, pelo que você falou. Legal, legal, gente. Assim, ó, nós já estamos com 1h15 aí de live, embora o Ivan teve um pouquinho de problema, né, mas conseguiu participar e entrar. Ivan, eu quero assim, na sua visão hoje, o que você enxerga no futebol japonês? Se é que você tem alguma opinião assim sobre o futebol, porque aí eu vou perguntar para os dois lá de cima. Quero ver você aqui do Brasil, como você enxerga lá o futebol japonês hoje? O futebol japonês ele existe a partir, honestamente, viu? Eu não tenho tanta simpatia por conta das 3 Copas que ele participou e não ganhou. Não tenho nada contra, mas não sou um fã assim ardoroso do Zico. Mas, por outro lado, quer dizer, o futebol ele é o que é no Japão a partir do Zico, e a gente tem visto a evolução e essas coisas que dão crédito ao ser humano, Betinho, como você falou, me vai fazendo ficar cada vez mais próximo. Por exemplo, quando você viajou e me disse, não, Ivan, todo ano eu vou lá no Japão, porque eles reconhecem o profissional, né? E eu achei isso muito bonito no japonês, viu, Kazami? Parabéns por isso aí. A gente sabe que isso é história, isso veio por conta de um país que foi devastado pela guerra e voltou com humildade e com trabalho. Então, as pessoas respeitam. E no futebol, eu acho que ajuda muito, Betinho, essa coisa do respeito total ao profissional, ao que ele faz, a todo mundo que circula ali. E uma hora o Japão vai ser campeão do mundo, viu? Tenho certeza. Vai chegar esse momento. Beleza. Edivaldo, você que está aí, como é que você vê hoje o futebol japonês, do período que você chegou até hoje? Para mim... A água? A água para mim? Toma água. Ah, não, tá, desculpa. Mizu, tá bom. Ó, Mizu Kudasai. Mas pode falar de volta. Tá. Lá atrás, em 1989, 90, 91, a gente jogava contra os times japoneses e a gente ganhava de 20-1. Era uma coisa assim, fora do normal. Mas com o tempo, eu já sabia que o Japão ia chegar aonde ele ia chegar por causa da determinação deles. O japonês assim, a cultura deles é uma coisa fora de série. Eu lembro até hoje, quando você falava para um japonês, você vai correr só para o lado esquerdo aqui, ele só corria para o lado esquerdo, um exemplo. Só que na medida do possível e do tempo, o que foi acontecendo? Eu sabia que eles iam melhorar por causa da determinação deles. E aí, com o tempo foi passando. Hoje, no futebol society, no futebol de salão, por exemplo, eles igualaram o nível com a gente, sabe? Então, isso é uma coisa que lá atrás, pela determinação deles, eu já sabia que isso ia acontecer.
E eu fico feliz por, de alguma forma, assim, alguns atletas, alguns meninos, alguns jogadores, a gente poder ter colaborado e ter ensinado a ginga brasileira para eles, né? Como até hoje a gente faz. Oi. O exemplo, Betinho, rápido, o Honda no Botafogo. Honda no Botafogo. O cara chegou e é diferente dentro do vestiário, quando tira o uniforme, entrega na mão, trata do... Quer dizer, um negócio novo. Não é para ser novo, isso era para ser o normal. Não era para ser o normal. Mas ele já está fazendo essa coisa boa e o Botafogo tem vendido muita camisa do Honda. Do Honda. Depois da chegada dele aí. Que interessante. Legal. Que ótimo. Casame, o que você me fala aí do futebol? Pode falar, Edivaldo. Para não esquecer, vou providenciar, viu, Edivaldo, a sua e a do Casame, as duas camisas do Penedense. Vou providenciar e vou entregar Betinho e ele manda para vocês no Japão. Assim que receber, a gente vai tirar uma foto, colocar no Instagram e no Facebook. Muito bem. Fala aí, Casame. É para futebol japonês? O que né, você é japonês, né, o que você viu de crescimento, né, lá de trás até agora? Como eu aprendi muitas coisas com brasileiros e estou aprendendo muito, ainda estou aprendendo com as coisas com Edivaldo-san, Zico-san, né? Então, eu não tenho muitas coisas para falar sobre futebol japonês, o que precisar, mas a única coisa que futebol japonês, muito importante para crescer, tem que ter uma teoria futebol japonês. Porque eu aprendi muitas coisas com brasileiros, minha época jogava no Brasil, cada técnico tem maneira, não é maneira, é teoria de futebol, de jogo, né? É teoria de... todos os técnicos não me falam que essa é teoria do futebol, não é? Teoria do jogo. Eles sempre falam isso, né? E cada tem seu teoria, mas todos técnicos sempre, quase todos iguais. Estava falando teoria do jogo. Mas como o futebol japonês, entrando bom técnico de brasileiro, espanhol, italiano, holandês, né? Alemão, mas eu estou sentindo, não tem teoria futebol japonês. Isso que eu acho tem que criar, ou cada técnico japonês que tem que criar e se juntar e misturar e vai fazer teoria futebol japonês. Isso eu acho preciso. Eu acho preciso muito, né, para futebol japonês. Não, acho que assim, eu vou falar um pouco, né, da minha vivência, né, quando eu comecei, que eu já falei um pouco, porque assim, estava começando o profissionalismo, né? Então não se tinha um treinador de goleiro profissional, né, o preparador físico, nem todos eram profissionais, né? Aí foi evoluindo isso, né? A chegada aí eu vou falar um pouco de uma comissão técnica brasileira, jogadores brasileiros, né? Ajudaram a desenvolver muito o profissionalismo no Japão, né? Eu acho que isso foi um fator importante. Eu acho que teve também as outras equipes, né? Cada igual você falou, argentino, holandês, italiano, né? Também teve as suas culturas, né? Mas eu acho que ajudou muito a desenvolver o profissionalismo. Hoje, o japonês, na minha época, né, a gente ia jogar contra o Zico, contra o Lineker, o Buchwaldo,
o nosso time, os jogadores japoneses ficavam admirando os caras jogar, né? Eu falava, marca o Zico, marca esse outro, que não sei o quê. Ah, não, é bonito ver eles jogarem. É bonito, mas já estão perdendo o jogo. Vamos ganhar o jogo, né? Então, demorou um pouco para eles terem esse entendimento de admiração e a concorrência. A briga pela vitória, né, pelas conquistas, né? E com o passar do tempo, isso daí foi melhorando. Tanto é que, assim, a minha opinião, japonês, coreano e chinês, o japonês tem muito mais técnica do que os outros dois. Só que a Coreia é força, a China é força. E eles tiravam proveito disso. O japonês se encolhia. Os coreanos davam, o japonês se encolhia. Hoje não, né? Hoje, né, a ida dos jogadores japoneses para a Europa acabou com essa situação de admiração, né? Porque eles passaram a jogar profissionalmente, encarando todo mundo de igual para igual. E hoje a seleção japonesa ela é muito mais competitiva do que era antes. A qualidade sempre existiu. Isso eu falo, a qualidade nunca acabou. Porque o jogador japonês tem muita qualidade. O que faltava era coragem para poder encarar as pessoas e demonstrar tudo que eles sabem, né? Então, eu tenho a opinião do Ivan, eu acho que a seleção japonesa logo vai conquistar. Não dá para se falar o próximo ano, não. Mas eu acho que com essa evolução, ela vai começar a dar muito mais trabalho, como já vem dando. O que você citou é importante, treinadores japoneses que tenham conceitos, né, a cultura, enfim, tudo, para poder passar para os jogadores e vir a ter sucesso, né? É lógico que ainda o Japão ainda vive esses processos de precisar dos estrangeiros. Nós, brasileiros, é bom, porque é mercado para nós aí. Eu sou um cara que pretendo voltar a ser treinador no Japão, né? Espero a minha oportunidade. Porque eu acho que eu posso agregar muito ao futebol por aquilo que eu já vivenciei, né? Mas eu tenho certeza que a seleção japonesa, e aí que você falou, com treinadores japoneses mesmo, igual tem o Tasaka, que foi o médio volante que jogou comigo, hoje ele está de treinador, eu vejo nele um cara muito competente, né? Hoje ele acho que está no Totig, se eu não me engano, e ele é um cara que pode vir, sim, se tornar um grande treinador aí, porque ele já tinha visão de profissional lá atrás, né? E ele procurou se aprimorar. Então tem japoneses capazes, né? Jogadores nem se fala, né? Então eu vejo com bons olhos e desejo muito sucesso realmente à seleção japonesa aí. Eu gostaria que vocês falassem... pode falar, Ivan. Era só para complementar, porque o Kazami falou, e eu compreendi. Kazami, eu acho assim, para o Japão só falta, principalmente na pivetada dos 10 até, não sei se Betinho e Edivaldo vai concordar, na pivetada dos 10 até os 13, 14 anos, serem moleque. Tem uma propaganda antiga do governo que diz assim, que a gente só é criança uma vez na vida. Quando vira adulto, não tem jeito. Então, no dia que o Japão, isso vai, claro, nos clubes, fazer um trabalho estrutural de mudança na cabeça, de diminuir um pouquinho essa seriedade e deixar ser moleque. Eu digo com a bola, Edivaldo. O futsal, você com certeza já deve estar fazendo isso, eu tenho certeza absoluta, Edivaldo. Quando você disse assim anteriormente, se mandar ir pela esquerda, ele só vai pela esquerda. Se você vê que alguém tem uma condição melhor, você vai soltar, vá, menino. Então vai chegar uma hora que o Japão vai ter uma geração, 2, 3 jogadores que vão ser diferentes no gramado. E o Japão, com certeza, como o Betinho bem já falou e você, já tem toda essa estruturação, tem tudo, né? Só falta deixar a pivetada ser moleque. Fale ao imperador aí, deixa a pivetada ser moleque na escola, jogando futebol, que logo o Japão vai chegar junto aí. E eu vou lembrar de você, viu, Casão? Obrigado. Ser moleque mesmo. Então, assim, ó, a gente já está, né, para 1h30, já passamos um tempinho, mas a conversa, a resenha, né, muito boa. Eu gostaria que vocês falassem aí das redes sociais de vocês.
Quero também agradecer a todos aí que entraram, né? Eu vou citar alguns nomes aqui. O Kate Dói, né? Participando, o Daniel, Miyagi, aí o César, enfim, tem muitas pessoas aí que, né, que já vem me acompanhando já, né, às terças-feiras, agora a segunda, nesse novo formato, né? Eu acredito que essa conversa aqui tem agradado a muitas pessoas, né? Tenho certeza que alguns tiraram proveito. É lógico que a gente vai ajustando melhor aí para poder estar respondendo até algumas outras perguntas, né, das pessoas que mandam. Então, ó, quero demais agradecer aí vocês. Quero que vocês comecem com o Edivaldo aí, fala suas redes sociais aí, Edivaldo, que o pessoal tá seguindo, né? Depois vem o Kazami, por último o Erivan, e depois nós encerramos, tá bom? Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de poder participar com vocês, e das pessoas envolvidas, pela oportunidade também, o Muranaga, os parceiros dele também, vocês aí, o Erivan, satisfação em te conhecer, Betinho, referência para todos nós, Kazami, meu irmão japonês, ele sabe disso, e na rede social é Edivaldo Oshiro. Eu não sou muito dessas coisas, mas é Edivaldo Oshiro no Instagram, Edivaldo Oshiro no Facebook. Eu acho que é isso. E agradecer a Deus, primeiramente, por tudo de bom que tem feito na minha vida, na vida da minha família. E abençoar vocês aí também, que vocês são pessoas do bem. Eu acho que isso é muito importante. Vamos lá, Kazami. Tá bom. Então, eu tô muito emocionado. E eu agradeço muito por essa grande oportunidade de falar português. Vocês. E, na verdade, meu português é um misturado com japonês, português, né? Então, mas eu fiquei muito contente de novo conhecimento com essa Erivan e Betinho-san também. Então, eu não estou muito ligado com rede social. Às vezes, quando fora do país, eu posto, né, alguma coisa. Eu postei alguma coisa. Meu rede social é mais fácil, Alegria 3104. Esse é meu Instagram. Beleza. Então, domo arigatou gozaimashita. Muito obrigado. Itashimashite. Eu que agradeço. Erivan, por favor. O meu Facebook é Erivan Pessoa e o Instagram é @pessoaerivan. @pessoaerivan. E é sempre uma alegria, viu? Não perdeu a graça, não, porque eu acho que a gente tem que falar a verdade. É sempre uma alegria bater um papo com o grande monge, porque ele é realmente fora de série. Como ele disse, é uma amizade que o futebol me deu e eu não consigo fechar uma mão, infelizmente, viu, Betinho? Mesmo estando há quase 32 anos aí, mas eu não consigo fechar uma mão. 5 pessoas que eu gosto, que eu me dei bem. E o interessante disso tudo é que a gente consegue fazer novas amizades, Edivaldo. Para lhe dizer, eu fui com sua cara de primeira, viu? Quando abriu aí, a gente vê que você é gente do bem também. Kazami, meu amigo, meu novo amigo, já coloquei aqui, viu? O seu nome. E a gente... Um dia a gente vai conversar doido, não disse que já podia ser campeão. Vai chegar esse momento, sim, com certeza. E foi uma alegria. Sempre que quiser, viu, Betinho? Como eu sou quase o vagabundo que Fernando Henrique Cardoso já falou, Edivaldo, minha mãe e meu pai botou para trabalhar muito cedo. Então, hoje, aos 50, eu já cumpri minha missão
desde os 45, então estou só vagabundando, brincando. Eu estou aqui na frente da minha rádio web, olha. Minha rádio web, aqui, ó. Eu estou falando na frente da minha rádio web, tá certo? Quem quiser, se quiser, Edivaldo, anote aí, Águia Dourada Rádio Web. Então, você ouvir, nessa época de São João, forró autêntico gonzaguiano. Águia Dourada Rádio Web, Nossa Senhora do Socorro, Sergipe. E você vai ouvir muita música bonita. Betinho, você também. Jimmy, né? É seu parente, disse, Erivan, iremos aí para ver o bicampeonato do Grande Monge. Venha mesmo, para dessa vez a gente tomar uma Coca-Cola com você. Verdade. Betinho. Não, beleza. Mais uma vez, obrigado, né? Aí a Jaqueline. Oi, pode falar. Desculpa, BFC também, BFC Coa. Se puder, por favor, seguir a gente lá também, onegaishimasu. É isso aí. Tem que divulgar mesmo, a gente sabe de toda a dificuldade. Então, quanto mais divulgação, né, ajuda bastante, né? Mais uma vez, quero agradecer vocês, a Jimmy, meu primo também, a Juliana, tá todo mundo lá em São Paulo, meus pais, minha irmã estão lá também acompanhando, meus amigos todos, a Jaqueline Dona também Débora. Entrou aí. Preciso falar, né? Preciso falar da Dona Débora. Dona Débora Nascimento. Minha esposa, né? A Rafaela, minha filha, a Bruna, minha filha também, e o Matheus que está comigo. Eu quero mesmo agradecer a todos vocês aí que participaram, né? Ficar aí 1h30 aqui com a gente. Isso é legal, né? Acho que a gente interagir, trocar ideias, informações. Agradecer mais ao Milton, né, que é o do Japão aqui, ao Linko, que está aí, que consegue organizar isso tudo para a gente, colocar em conexão. Então, em Deus aí, nós vamos estar fazendo muitos programas, quem sabe a gente volta a estar participando junto de novo, né? Agora, novo horário, toda segunda-feira. Tem o Betinho no meu, né, o @Betinho Prof, né, no meu Instagram. Muito obrigado, fica entrando aí, né, a gente com o Robertinho. Só tem que agradecer. Olha lá, rolada da Dona Débora também, né, tá pedindo aí. Então, assim, a gente se cuidem, essa pandemia não vai passar da pandemia, sair de casa, usem máscara, higienização, distanciamento social, todo cuidado é pouco, mas isso vai passar. Isso passando, quem sabe futuramente aí, gente pós, né, Edivaldo e principalmente Kazami aí no Japão se encontrar, porque eu tenho uma coisa na minha cabeça, eu vou ser treinador aí, nós vamos nos encontrar. Ivan, a gente está aqui mais perto, então a gente tem um contato maior, tá bom? E com Deus, uma boa semana. Até a próxima segunda-feira, às 9 horas, no Japão, Kudi e Uru. Batá! Valeu, obrigado. Um abraço. Tavares, Dói, um abraço.